Romanos, capítulo 10, versículo do 13 em diante. Romanos, capítulo 10, versículo do 13 em diante. O tema dessa mensagem é: por que ganhar almas? Por que se preocupar com as almas? Romanos capítulo 10, versículo 13 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vamos ler de novo? Porquanto todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão daquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Por que ganhar almas? Por que se preocupar com almas? Esse texto começa dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos nós aqui um dia tivemos um encontro com Cristo, todos nós aqui um dia invocamos o nome do Senhor e recebemos de Deus a salvação. A palavra de Deus ela é bem clara nisso. Você não precisa fazer coisas mirabolantes para receber a salvação. A palavra de Deus ela nos ensina. Se eu invocar o nome do Senhor, eu recebo a salvação. Se eu amar a Deus, eu sou salvo. Aleluia. É simples. A gente acha que a vida com Deus é algo simples. Para você começar a sua caminhada, o seu evangelho, para você começar a sua vida com Cristo, basta uma coisa: invocar o nome do Senhor. Mas a questão é, para mim invocar o nome do Senhor, eu preciso o quê? Crer. Para crer eu preciso ter fé. Para ter fé eu preciso ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Para crer, eu preciso conhecer. Se eu chegar para você aqui hoje, eu já usei esse exemplo em alguma mensagem, e falar assim: gente, eu descobri a cura da obesidade. A gente está um país bem obeso, todo mundo, inclusive eu, acima do peso. Se eu chegar para você e falar assim: eu descobri a cura da obesidade. A cura da obesidade é que todo dia de manhã você tem que tomar um copo d'água em jejum. Aí todo mundo começa a tomar água. Aí vai passar um mês, 2, quando a gente está comendo de tudo, a gente vai emagrecer. Por quê? A minha informação estava falsa. A cura da obesidade não é essa, fazer dieta e tal, enfim. É a mesma coisa. Para mim crer em alguma coisa, para mim acreditar, eu preciso comprovar que aquilo é verdade. Para mim acreditar, eu preciso conhecer que aquilo é verdade. E a única maneira de uma pessoa aceitar a Jesus e crer que aquilo é verdade é conhecer o Senhor. Mas como eles vão conhecer se não tem ninguém que pregue? Como eles vão conhecer se eles estão num país que ninguém pode falar o Evangelho? Como eles vão conhecer se não tem ninguém que é enviado para pregar? Se não tem ninguém que fale do Senhor Jesus? E eu pergunto para você nessa noite: o que você tem a ver com isso? Por que você precisa se preocupar? Por que você precisa ganhar almas? E eu vou trazer um pouquinho mais perto. Quantas pessoas você convive no seu dia a dia que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Quantas pessoas, talvez da sua família, que você convive no seu trabalho, que tem vivido cegas, sem conhecer a verdade? Que esse texto aqui se aplica. Não invocam o nome do Senhor porque não conhecem o Senhor. E você é alguém levantado por Deus que conhece esse Evangelho e não compartilha. Mas por que ganhar almas? Mas por que me preocupar com isso? Abre sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16.
vai rodar um pouquinho hoje pela Bíblia. Marcos, capítulo 16. Podem ficar tranquilos que antes de meia-noite eu termino, tá? Marcos 16, 15. Grave essa pergunta aí. Por que se preocupar com almas? Por que ganhar almas para Jesus? Marcos 16, 15, a palavra do Senhor diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Por que ganhar almas para Jesus? Porque esse é o desejo de Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: ide por todo o mundo. O interessante é que Jesus não fala: se você quiser, vá. Se você quiser, pregue. Se você não estiver cansado, você fala do meu amor. Se você se interessar, você pregue. Não, a palavra é muito clara. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós devemos ganhar almas para Jesus. Nós devemos se preocupar com missões. Nós devemos se preocupar com os países perseguidos. Porque esse é o desejo de Deus. Eu já preguei aqui sobre isso, há um texto de Ezequiel que diz que o Senhor ele não tem prazer nas almas que têm morrido sem conhecer a sua palavra. Deus não tem prazer das pessoas que têm morrido e ido para o inferno por não conhecer a palavra de Deus. O desejo de Deus é que todos conheçam o seu evangelho. Nós devemos pregar a palavra e ganhar almas para Jesus, porque esse é o desejo de Deus. E se esse é o desejo de Deus, esse tem que ser o meu desejo também. Jesus, ele quando estava lá no céu, e ele precisava descer à terra para salvar a humanidade, ele precisava vir ao mundo, porque não havia nenhum justo, não havia ninguém que pudesse resolver o problema do pecado. Quando Jesus tinha que descer, ele não virou para Deus e falou assim: vou não. Ah, Deus, me desculpe, mas eu estou cansado. Eu tenho que ficar aqui no trono de glória. Eu tenho que ficar aqui recebendo adoração. Ah, não vou descer não. Ah, não vou na terra não, estou cansado. Ah, não vou salvar aquele povo lá. Não, vou não. Vou ficar aqui, melhor ficar no céu, não vou descer não. Jesus, quando ele esteve na terra, ele encontrava as pessoas, ele encontrou leprosos, ele encontrou prostitutas, ele encontrou pessoas doentes, ele encontrou pessoas perdidas. Ele nunca falou assim: não vou pegar agora não, porque agora eu estou cansado. Ah não, agora eu estou com pressa. Eu tenho que resolver tanta coisa, eu não vou pregar agora não. Muito pelo contrário. Jesus, ele sempre tinha prontidão em pregar a palavra de Deus. Ele sempre tinha prontidão em levar o evangelho. A Bíblia conta a história que Jesus estava indo até a casa de um homem porque a sua filha estava enferma, e no meio do caminho, no meio da multidão, uma mulher toca em Jesus cura aquela mulher. E o texto diz que Jesus para e dá uma atenção àquela mulher. Jesus, ele tinha um compromisso. Jesus, ele estava indo para a casa daquele homem, mas Jesus parou para atender aquela mulher. Porque a preocupação de Jesus era que as almas fossem salvas. E eu e você? Qual tem sido a nossa preocupação? Quando pensamos em pregar, a gente: ah não, estou cansada. Poxa, pastora, você não sabe como meu dia é corrido. Quando eu vou ter tempo para falar de Jesus para mim? Eu não tenho tempo, eu estou cansado. Ah não, é tanta pressa, é tanta coisa, como é que eu vou falar de Jesus? Ah, eu sou tímido. Eu escuto muito isso. Ah não, eu sou tímido. Eu vou falar de Jesus? Eu não vou mesmo, eu sou muito tímido. Não. Mas a gente tem tempo de usar nossas redes sociais. A gente vive numa época que nunca a gente está tão conectado como hoje em dia. Uma coisa acontece em segundos, está todo mundo sabendo. É só postar nas redes sociais. Postou no Facebook, botou no WhatsApp, está todo mundo sabendo de tudo. Porque é muita informação. Quantas coisas nós postamos todos os dias? Quantas coisas nós olhamos todos os dias? E muitas vezes nós mandamos para uma pessoa: olha, Jesus te ama. Olha, eu vou mandar para você o versículo da palavra de Deus. Aqui, você está com problema? Eu estou orando por você. A gente vai muito lá, se sentindo triste, se sentindo preocupado. Aproveita essas oportunidades e fala assim: aqui, Jesus te ama, estou orando por você. Nós precisamos começar a pregar a palavra do Senhor. Há muitas pessoas longe que estão carecendo de Jesus, mas há muitas pessoas perto da gente que também estão carecendo de Jesus. E nós temos essa preciosidade e muitas vezes não falamos. Compartilhe o evangelho, pregue o evangelho, ganhe almas, porque esse é o desejo de Deus. E se é o desejo de Deus, deve ser o meu desejo também. Amém? A palavra de Deus tem um texto em João 3,16 que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que todo mundo aqui já escutou esse texto. Alguns sabem de cor. Porque ele é um texto lindo. Ele fala de amor. Do amor que Deus tem por mim e por você. Da preocupação que Jesus tem por mim e por você. Que foi tão grande que ele foi capaz de mandar o seu único filho para morrer por mim e por você. Mas agora abre sua Bíblia comigo em João também, 3,16. Só que agora você vai abrir em 1 João. Está lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 3,16. Nós abrimos o nosso coração e agradecemos a Deus quando nós lemos João 3,16 e falamos do amor de Deus. Mas muitas vezes nós fechamos o nosso coração para o trecho de 1 João 3,16. 1 João, está lá no finalzinho, 3,16. A palavra do Senhor diz assim: conhecemos a caridade nisso, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha que texto. Nós conhecemos a caridade ou o amor nisso, que se Jesus deu a vida por mim, eu devo dar a minha vida pelos meus irmãos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Dê a vida pelos seus irmãos. Esse é o desejo de Deus. Esse deve ser o meu desejo. Eu tive uma professora no seminário que ela contava um testemunho. Ela teve um irmão e muito jovem esse irmão foi assassinado. E ela tinha uma revolta muito grande no coração dela. Porque o rapaz que assassinou o irmão dela, ele foi preso, mas na cadeia ele aceitou Jesus. Depois de um tempo, ele foi liberto e ele estava numa igreja, ele pregava, ele cantava. E ela falava que ela tinha uma revolta muito grande no coração dela, porque ela falava assim: como Deus permitiu isso? Ele tirou a vida do meu irmão e agora está indo na igreja cantando, louvando, pregando. Que Deus é esse? E ela falou que durante muito tempo na vida dela, ela tinha essa revolta no coração dela. Ela já estava na igreja, ela já caminhava com Deus, mas ela tinha essa revolta. E Deus começou a abençoar ela começou a conhecer uma conhecedora da palavra de Deus, ela começou a pregar em lugares. E certo dia, chamaram ela para pregar no presídio, e ela foi. E ela falou que quando ela estava entrando, os presos estavam cantando aquela música: nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. E ela falou que ficou ouvindo aquela canção e ela falou assim: Senhor, eu entendo que é nos galhos secos, aonde ninguém pode imaginar que o Senhor faz ter vida. Senhor, eu já entendo que no coração daquele rapaz que um dia tirou a vida do meu irmão, o Senhor fez brotar vida. E se o Senhor fez brotar vida, quem sou eu para questionar? A palavra de Deus diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela pessoa que você pode estar pensando agora e falar assim: aquele não, Senhor. Salva todo mundo, mas aquele não, Senhor. Aquela pessoa é um carro no meu sapato, Senhor. Não, aquele não, Jesus. Salva todo mundo, mas aquela pessoa não. É ela que o Senhor quer salvar. É ela que o Senhor quer fazer brotar vida. É nela que o Senhor quer te usar para abençoar. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o desejo de Deus. Que ninguém se perca. E eu e você somos instrumentos para isso. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Romanos, capítulo 1. Meu Deus, esse relógio não para não. Romanos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Bem, a palavra do Senhor diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma.
Nós devemos ganhar alma para Jesus. Primeiro, porque é o desejo de Deus, e deve ser o meu desejo também. E segundo, porque nós somos devedores. Paulo, ele aqui nesse versículo, ele fala que ele já é devedor a gregos, a bárbaros e aos romanos. Como assim, pastor, eu sou devedor? Você é devedor. Você recebeu o Evangelho, você recebeu a salvação e agora você tem uma dívida com Deus. A dívida de pregar o Evangelho. Eu não vou abrir, mas Ezequiel capítulo 3, 18 diz que nós somos atalaias nas mãos do Senhor. Nós estamos aqui para avisar as pessoas de um perigo. E esse perigo é o pecado, esse perigo é o inferno, esse perigo é uma vida sem Cristo. A palavra de Deus diz que eu e você estamos aqui como atalaias para avisar da salvação. E a Bíblia também diz lá em Ezequiel: se eu e você não aviso, o sangue do meu irmão será cobrado de mim e de você. Quando eu me calo, quando eu deixo de pregar, quando eu deixo de falar do amor de Jesus para alguém, o sangue dessa pessoa será cobrado de mim e você. Não sou eu que estou falando isso, está na Bíblia. Depois em casa você lê lá, Ezequiel capítulo 3. A palavra diz que se você prega e a pessoa não aceita, beleza, é ela com Deus. Mas se você não falou, isso será cobrado de mim e de você. Isso vale para quem está ao nosso redor, isso vale para os nossos irmãos que precisam de Cristo. Nós somos devedores, nós temos a responsabilidade e o compromisso de pregar o Evangelho. Quantas pessoas passam por você e você tem deixado de anunciar? Quantas pessoas passam por você e você tem ali a resposta, a chave, e você tem deixado de falar? Que a partir de hoje você possa começar a ser boca de Deus nessa terra. Se é tímido, eu também sou. Eu tenho muita dificuldade de falar assim. Né? Uma coisa é falar aqui na frente, outra coisa é você sentar com a pessoa e começar a falar de Jesus. Eu tenho essa dificuldade do evangelismo pessoal, né? De sair assim nas ruas, eu tenho essa limitação. Mas Deus, Ele vai suprindo as nossas limitações. Às vezes a timidez vem e você fala assim: oh, me ajuda, Ele te ajuda. E quando você vê, você está falando: olha, Jesus é muito bom. Como a Ana contou aqui o testemunho e outros irmãos contaram, começa a falar o que Jesus tem feito na tua vida. É uma maneira de evangelizar. Quando alguém chegar perto de você e contar um problema, conta uma bênção, conta algo que Deus fez. É uma maneira de você evangelizar. Não guarda para você aquilo que você tem vivido. Por fim, esse mesmo texto que nós lemos, eu não vou ler de novo. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós devemos ganhar almas para Jesus, porque as almas elas estão perdidas. Nunca se tem vivido dias de pessoas perdidas. Famílias destruídas, jovens destruídos, vidas destruídas, vícios. Nós temos vivido dias que as pessoas estão andando perdidas. Você para conversar, a pessoa não sabe o que vai fazer, não sabe para onde vai, cheio de problema. Pessoas perdidas. As almas estão perdidas. Nós temos um caminho para sair da perdição, que é Jesus. Nós precisamos compartilhar uns com os outros. Eu gostaria de concluir essa mensagem contando uma visão que uma missionária teve na Índia. Ela estava lá pregando e durante uma noite o Senhor acordou ela e o Senhor começou a mostrar uma visão para ela. Ela relata que não foi um sonho, ela realmente viu isso acontecendo. E ela conta que ela viu um abismo muito grande. E ela conta que as pessoas vinham andando na escuridão e caíam nesse abismo. E as pessoas caíam no abismo e gritavam, e só percebiam que estavam caindo quando já estavam no abismo. E ela falou que ela via aquilo e ela falava assim: meu Deus, não tem ninguém para avisar, não tem ninguém para falar que tem ali um abismo. E ela falou que começou a perceber que as pessoas vinham andando e ela como se as pessoas estivessem cegas. Elas não conseguiam ver nada na frente. E durante esse caminho do abismo ela via algumas pessoas. E ela via algumas pessoas entoando louvores, e as pessoas estavam lá cantando, mas as pessoas não viam que do lado dela passavam pessoas caindo no abismo. E ela começou a ver a igreja, louvando, adorando, mas não se preocupando com almas. E aí ela via depois jovens, e alguns jovens tentavam até falar assim: olha, cuidado, você está indo para o abismo, cuidado. Só que de repente a família chamava, os amigos chamavam, os sonhos chamavam, e aqueles jovens se retiravam da posição. E as pessoas continuavam caindo no abismo.
E ela vai contando essa visão, contando. E no final o Senhor mostra ela e fala assim, olha, há muitos anos isso acontece. Há muitos anos, vidas estão indo para o inferno. E ninguém tem falado. Ninguém tem alertado do perigo. Poucos são aqueles que têm tentado avisar as pessoas. Eu creio que hoje, muitas pessoas em volta de você têm ido para o mesmo. E você, o que tem feito? Hoje, muitas pessoas naqueles países estão entregando a sua vida à morte por amor a Jesus. O que você tem feito? Hoje, muitas pessoas estão morrendo sem conhecer a salvação. O que você tem feito? Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Eu quero desafiar você a 4 coisas. 5. A primeira é ficar de pé. Quero convidar você a ficar de pé e eu quero te fazer 4 desafios nessa noite. Eu nem tenho tempo para falar mais, mas como eu não tenho, eu vou parar por aqui. O primeiro desafio é o seguinte. Você tem uma responsabilidade. E a responsabilidade é pregar o Evangelho. E aí você deve estar falando assim, agora, eu vou fazer o quê? Você vai para sua casa. E assim que você chegar em casa hoje, você vai pegar uma folha de papel, você vai pegar um lápis, uma caneta, e você vai fazer uma lista. E você vai colocar nessa lista o nome de pessoas que você queria compartilhar Jesus. Talvez pessoas da sua família que não conhecem Cristo, talvez pessoas que você convive no seu trabalho. Você vai anotar nessa lista o nome dessas pessoas e no final você vai botar a data de hoje. Hoje é dia 4, né? 4 de junho de 2016. E a partir de hoje, 17, desculpa. E a partir de hoje, você vai ter um compromisso de orar. Não vou mandar você ainda falar nada para elas não, tá? Você vai começar orando. Você vai todos os dias pegar essa lista e falar assim, Senhor, está aqui o nome das pessoas. Salva elas, Senhor. Salva elas, Jesus. Utiliza bem para essas pessoas te conhecerem. Salva elas, Senhor. Que seja por mim, por outros, mas salva elas. Você vai ter a responsabilidade de todos os dias pegar essa lista e orar por essas pessoas. E a partir do momento que essas pessoas forem se convertendo, você vai riscando lá. E vai renovando a lista, tá? As pessoas forem entrando na sua vida, você vai renovando essa lista. Esse é o primeiro desafio que eu te faço. O segundo desafio, ter a responsabilidade de todos os dias orar pela nossa cidade, pelo nosso país. Petrópolis e o Brasil, estou carente do Senhor. A nossa nação vive uma nação carente de Deus. A igreja brasileira é uma igreja carente de Deus. É uma igreja que flerta com o Senhor, mas que muitas vezes não tem compromisso com o Senhor. A igreja brasileira precisa despertar para Deus. Precisa despertar para o chamado. Precisa despertar para missões. Então você vai ter o desafio de orar por Petrópolis, de orar pelo Brasil. O terceiro desafio é você ir ali, naquele mapa ali, escolher um país da igreja perseguida e começar a orar por ele. Nós vamos distribuir na semana que vem os envelopes com algumas informações. Quem quiser pode pegar, vai estar com o Maicon na semana que vem. É só você pedir para ele, assim, Maicon, eu quero o envelope daquele. Dentro desse envelope vai ter lá a informação do país, motivo de oração, e esse vai ser o seu terceiro desafio, começar a orar pela igreja perseguida. E o quarto e último desafio é você começar a orar por lugares que ainda não conhecem o Senhor. Eu não sei se você sabe disso, mas há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Há pessoas que nunca foram evangelizadas. Há pessoas que não têm noção de quem é Jesus. Há lugares que missionários precisam ser enviados. Há pessoas que precisam do Senhor. E esse vai ser o seu quarto desafio. Fala, Senhor, eu vou começar a orar por aqueles que nunca ouviram falar de Ti, para que o Senhor levante vidas que consigam chegar lá. Eu te dou esses 4 desafios, e a partir de hoje que você sai daqui sendo missionário. Se você se esquecer de algum, você vai procurar que eu anoto para você, não tem problema. Mas que você saia daqui de hoje com esse compromisso, porque você precisa ganhar almas do Senhor, porque esse é o desejo de Deus, tem que ser o nosso desejo também, porque nós temos uma dívida com o Senhor. E porque as almas estão precisando de Jesus. Amém? Vamos estar orando. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, Deus, te agradecer, Deus, por essa noite, Pai.
Senhor Deus, por esse mês, Deus, que nós começamos, ó Deus, a falar, Senhor Deus, um pouco mais, ó Deus, sobre essa responsabilidade, Deus, de pregarmos, Pai, de orarmos, ó Deus, por missões, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo próximo culto de domingo, ó Pai, que eu sei, ó Deus, que muito mais o Senhor irá falar conosco, ó Pai. Senhor, nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor realmente nos levante, ó Deus, como missionários, ó Pai, que possamos, ó Deus, cumprir o teu ídolo, ó Pai. Senhor, eu creio que nesse momento, ó Deus, tantas vidas, Pai, estão passando, ó Pai, na nossa mente, ó Deus, tantas vidas, Pai, que nós queríamos, ó Deus, ver aqui, Senhor Deus, que nós tínhamos, ó Deus, o desejo, ó Deus, de ver te conhecer, Senhor Deus, o desejo, ó Deus, de ver essas vidas, ó Pai, Deus, conhecendo o Senhor que nós conhecemos, Pai, que o Senhor esteja tocando, ó Pai, dos nossos familiares, dos nossos amigos, Pai, Senhor, que ainda não conhecem o Teu nome, ó Deus, que o Senhor esteja, Deus, acordando, despertando essas vidas, Deus, para ter um encontro real e verdadeiro contigo, ó Pai, que o Senhor venha estar visitando, ó Pai, a nossa nação, que o Senhor esteja visitando a nossa cidade, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, Deus, a cada um, Senhor Deus, dessa nação, Pai, a cada um, Senhor Deus, de Petrópolis, ó Pai, também queremos entregar a diante de Ti, Senhor Deus, a igreja perseguida, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, pelos nossos irmãos, ó Pai, parte do nosso corpo, ó Deus, que não tem negado, Pai, o Teu Evangelho, ó Deus, que tem vivido dias difíceis, Pai, que tem vivido lutas, ó Pai, naqueles países, Deus, mas que o desejo de te adorar e estar contigo, ó Pai, é maior que qualquer coisa, ó Pai. Sustenta os Teus filhos, Deus, dá graça, Pai, da sabedoria, da força, Senhor, da coragem, Deus, aos Teus filhos, Deus, para que eles não venham desanimar, mesmo em meio à perseguição, Pai. Nós também queremos te clamar, Senhor Deus, por aqueles que nunca ouviram de Ti, Pai. Se revela a Ele, Deus. Se revela, Pai, como eu sei, Deus, que muitas vezes o Senhor já fez, Pai. Se revela aos Seus filhos, Deus. Levante pessoas, ó Deus, dispostas a ir, Senhor Deus. Levante pessoas, ó Deus, dispostas, Deus, a romper barreiras, Deus, para falar de Ti nesses lugares, Pai. Deus, o que o mundo